Oi, time, tudo bem? Opa, tudo jóia? Tudo certo aí? Tá me Tudo escutando bem certo. aí? Tudo certo? Alto e claro. E eu, tá ouvindo Bacana, bem aí? bacana. Tudo certo, tudo certo. Tô te ouvindo Uhum. bem tranquilo. A gente tá Ótimo. esperando o pessoal entrar aí. Vamos aguardar ver se entra mais algumas pessoas para acompanhar a live. A gente decidiu fazer esse programa hoje aqui em função de que o Papo Livre acabamos adiantando o Papo Livre para o dia de ontem, né? Então nós tínhamos esse tema do homeschooling como parte do nosso Papo Livre de hoje, lá na Rádio Centenário, e nós decidimos então fazer uma live. Nós tínhamos o conteúdo para fazer. Ó, o João Arthur ali mandando um bom trabalho, pai, obrigado, filho. Então tá Legal. acompanhando. Olha que legal. Então a gente decidiu fazer essa live aí para falar um pouquinho sobre o homeschooling, né? Tirar algumas informações das pessoas. Então vamos esperar. Tá sem áudio? Eu não, tô com áudio aqui. Peraí, o pessoal tá dizendo que não tá me escutando. Ué, tô Ué, te ouvindo aqui. tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Pessoal ali Peraí. fora, vocês estão ouvindo a mim? Vocês estão me ouvindo? Ali fora? Estão? Ou não? Tá me ouvindo, Marcos? Dá uma olhada aí, por favor. Senão eu troco aqui de... Eu tiro o meu... tá me escutando, né? Ó, o João Arthur disse que tá me escutando. Então tá. Ok. Marcos, de repente dá uma olhada aí, vê se não é no teu celular. Dá uma olhadinha aí. Tá me escutando bem, João Arthur? Eu acho que tá escutando. Tá. Da minha parte Bom, aqui eu tô ouvindo tranquilamente. bacana. A gente vai aguardar aí pelo menos uns minutinhos, mais 2 minutinhos aí no máximo. Aí a gente já começa a Sim. debater o assunto, né, time? Se tu quiser ir comentando um pouquinho, Aham. não entra muito no assunto, assim, só pra gente ficar conversando e tal, até que o pessoal entra. Ó, entrou mais Sim. convidado aí. O assunto em geral, homeschooling, acho que podemos tocar um pouco aí, né? Não nos pontos em si, mas como o assunto já mencionou é homeschooling. Como que esse assunto mexe com os ânimos das pessoas, né? Isso é uma coisa forte ali fora, que isso não é exclusivamente aqui do Brasil. Isso acontecia, por exemplo, quando eu era novo nos Podem Estados passar, se vocês Unidos. quiserem. Havia muitas vezes o pessoal nos Estados Unidos, os sindicatos, os professores, as mesmas reações que a gente vê, os mesmos argumentos que estão se usando hoje, usavam antigamente. Até mesmo os colegas de trabalho dos meus avós, que vieram ao Brasil em 52, mesmos argumentos de sempre. O mito número 1 tá no topo porque ele é o topo mesmo. Desde os anos 60 era o argumento usado. Então nós vamos talvez falar um pouco mais focado aqui, né? Mas por que mexe tanto, né? Essa é uma dúvida que eu tenho. Deixa as pessoas... Religião, política e futebol pode jogar o homeschooling nessa também, né? As mesmas reações, mesmo tipo de ânimo, sabe? Não é fácil, né, time? Deixa eu só arrumar aqui o brilho da tela. Time, é um assunto bem assim, a gente acha que é complicado, mas a gente que já está atuando nisso, a gente é de uma simplicidade absurda, de que parece que a gente está lutando contra um Golias, mas é uma coisa tão simples, né? O homeschooling é uma coisa tão simples que chega a ser inacreditável o esforço para que se torne realidade, né? Já são 25 anos aí que as famílias educadoras... 27. 27 já. Já 20? Dá para 27 agora. 27 anos. 27 anos então que as famílias educadoras estão tentando conseguir ter a possibilidade de educar os seus filhos sem ser considerados criminosos, né? Então é mais ou menos isso. Né? Que horror isso.
Bom, mas a gente vamos entrando então no assunto. Depois a live vai ficar gravada aí para todo mundo que não pôde assistir hoje vai poder ver, a gente vai poder divulgar, vai poder transformar essa live no YouTube também. Depois a gente joga no YouTube essa live para o pessoal que não assistiu ao vivo no Instagram. Então vai ficar para todo mundo lá. Mas vamos então aos 5 mitos que nós buscamos falar sobre aqui. Então o mito 1 seria: as crianças não podem ser socializadas se não forem à escola. Né? Então, essa, sem dúvida, é um dos mitos mais comuns a respeito do ensino domiciliar, né, Tim? Ah, sim. Falavam isso sobre a minha mãe e os meus tios, nos anos 60 e 70, pra você ter ideia. Sim. Então, o negócio, esse papo é velho, é antigo, é da época da Jovem Guarda ainda, pra você ter ideia. De tão antigo que é. E dizer que não consegue, uma criança que é educada no lar pelos pais não vai conseguir se socializar, é ignorar milênios de história, onde a maioria das crianças ou não foram para a escola, ou estudavam em casa, e se socializavam, né? Então, em primeiro lugar, a história já é contra isso, né? Mas o ponto que você está levantando aqui, a criança não pode ser socializada fora da escola, se ela não pode estar na escola, né? Então, o que é o argumento usado pela maioria das pessoas para uma criança ter que ir para a escola? O principal hoje, a criança tem que aprender a conviver com o diferente. Então, primeiro, vamos já analisar a hipocrisia dessa afirmação, porque a partir do momento que esse argumento, a criança deve conviver com o diferente, é usado contra o homeschooling, eles estão usando para calar o diferente. Primeiro ponto. Segundo ponto, é incoerente dizer que a criança tem que viver com o diferente quando ele vai para uma escola de crianças da mesma idade. E em casa está sendo educado por um pai, por uma mãe, com idades mais velhas, que tem mais conhecimento, tem mais maturidade, e às vezes tem, no caso, eu mais velho, irmãos e irmãs mais novos, ou mais velhos. Você convive com o diferente em casa muito mais do que na escola, se for parar para analisar esse ângulo ali, entendeu? Sim. Então esse argumento, ele é furado, ele é autodestrutivo na sua própria, vamos dizer, premissa, se dá para dizer isso, né? E vamos ao último ponto que eu penso aqui, é os fatos. Todo mundo que fala isso estão se valendo da falta de informação da maioria das pessoas. Até mesmo apoiadores têm muita falta de informação. Então, quando se fala da socialização das crianças, principalmente que a escola é o único lugar que pode ser socializado, para se socializar basta estar na sociedade. Isso o Fábio Chebella falou uma vez lá em Brasília, alguns anos atrás. Eu gravei essa frase. Basta estar inserido na sociedade e você está socializando. Então, a escola é uma das formas, não a única exclusiva. Ela não vamos usar um termo muito usado, hegemônica, né? Então, para não roubar tempo, eu encerro meu comentário em cima desse ponto, né? Time, olha só que engraçado, né? As crianças não podem ser socializadas se não forem à escola. Então, olha que perigo essa afirmação, né? Poxa, então quer dizer que as crianças de ensino domiciliar vão ficar trancadas num porão? É isso? Né? Se alguém lê isso, né? Então, vão ficar trancadas no porão, coitados. Como é que chama? Essa é o que você deduz do que eles estão falando, tá? Como se estivesse por trás da afirmação deles. Exato, é uma Olha eu aqui, ó. Tô estragadão aqui, ó. Lembrando... você não sabe, eu sonhava em ver árvores, em ver pessoas, porque eu fiquei trancado no meu porão. Cara, isso não existe. Tá? Pensa num pai e uma mãe fazer isso, sabe? Não, lembrando que o time, ele é educador, além de ser educador domiciliar, ele já foi educado de forma domiciliar, então você é de segunda geração, né? E os teus filhos segunda geração. Terceira geração já, né? Começou com meu avô de 97 anos. Isso, começou com meu avô de 97 anos, que está vivo aqui com nós até hoje. E ele tomou esse passo, e acho que foi uma das decisões mais importantes que ele tomou pela nossa família hoje aí. Muito importante. Sim.
Sim. Né? Então, a gente tem que, resumindo isso, a criança, ela só não vai frequentar a escola. Ela vai continuar brincando, ela vai continuar indo na praça, ela vai continuar fazendo, sei lá, aula de futsal, vai ir na biblioteca, vai pegar livro emprestado na biblioteca pública, vai ir no cinema, vai ir no teatro, vai ir no shopping, como qualquer outra criança normal. E conforme a religião, a crença da pessoa, na igreja também. Na comunidade local. Ali é uma socialização. Exatamente. Exato. É isso aí. A própria comunidade local, seja religiosa ou não, seja com os vizinhos, seja com... Gente do céu, eu fico lembrando aqui o quanto eu socializava com os meus vizinhos de rua. A gente dominava aquela rua inteira. Né? Então, é como se assim, não, a criança não vai para a escola porque ela vai ficar trancada em casa. Mas vamos então para o mito 2. Apenas famílias ricas podem fazer o ensino domiciliar. Olha só, é verdade isso, Tim? Olha, mais do que nunca isso não é verdade. Pela era em que nós vivemos. Mas na minha infância, meus pais não eram ricos, eles eram bem de vida, mas não ricos. Tem pessoas que na época viviam bem, melhor do que os meus pais, mas eu estudei em casa e os recursos e o gasto para você estudar em casa é menor do que mandar para a escola. O pessoal usa aquele argumento, não, mas o governo manda e dá roupa e não sei mais o que. Tá, pode ser, mas sempre tem um gasto. Criança vai lá e vai conviver com o diferente, e o diferente é o quê? Aquele lá tem tênis de marca, eu quero também, gasta naquilo também, vamos supor, né? Então, às vezes, a condição da escola pode causar esse tipo de problema também, mas não é verdade que só famílias ricas, ainda mais hoje com a internet, sabe? Eu converso com pessoas no Paquistão hoje, pessoas pobres que têm celular, eu converso com elas, e olha só, todo mundo tem acesso, não todo mundo, tem gente que não tem acesso à internet, concordo, mas tem livros. Então, assim, não é verdade. Apenas famílias ricas podem fazer educação domiciliar. Isso é usado como um argumento para tentar invalidar como é que diz? Invalidar a educação domiciliar. Estava pensando em outra coisa que acabei não lembrando, mas isso aí. Não, eu considero um mito porque a educação nunca esteve tão disponível para todo mundo no mundo inteiro. E olha só, veja só o que está acontecendo. Temos a internet. O que o Elon Musk está fazendo agora? Ele vai lançar dezenas de milhares de satélites de baixa órbita para a internet pegar onde nunca pegou antes. Então, isso sim é democratizar, né, time? Então veja só. E é o que ele é, um capitalista, né? É malvadão. O rico malvadão está ajudando o pobre isolado a ter acesso à informação. Entende? Exato. Então, hoje mais do que nunca, esse argumento já não era válido no passado e é bem menos válido hoje. Então, é um argumento sem base nenhuma. Nenhuma. E falando de países também, né, time? Olha só, nós temos países considerados pobres, né, que a gente pode dizer dessa forma, Bolívia e Nicarágua, já permitem o ensino domiciliar. Então, assim, se a gente for levar isso para países, né, por que o Brasil, que tem muito mais condições, não pode ter? Né? Então, falando de países, né? E olha só que interessante, eu trouxe um dado aqui da ANED, que ela fala que no Brasil hoje possui pelo menos 7,5 mil famílias cadastradas como adeptas do ensino em casa. Isso. São cerca de 15 mil estudantes, time. Veja só, esses são dados desatualizados e a NED tem o seguinte problema. Eu participo da NED, entende? Eu hospedo obrigado. Eu hospedo à noite eu não tomo, obrigado, tô brincando. Cafeína virtual aí, não, brincadeira. Eu hospedo o site da NED e tudo, né? Tô ajudando a tentar gerenciar, a gente tem que trabalhar alguns detalhes no site, coisa assim, né?
Então, isso e as informações que você está falando ali. Esses dados estão desatualizados. Caramba, tem muito mais família, então. Muito mais. E veja só, com a pandemia de 2019 para 2020, Covid-19, aumentou no mundo todo. Eu tenho os dados, eu não tenho aqui, mas se quiser eu posso incluir depois. Nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os países onde é praticada educação domiciliar, aumentou exponencialmente, até pessoas que nunca consideraram antes, agora estão lutando por isso, porque pessoas que, por exemplo, são de digamos assim, visão de vida, visão de mundo totalmente diferente da maioria, vamos dizer, do estabelecimento de homeschooling, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu assisti um vídeo que eu estava tentando legendar e acabei tendo que parar um tempo ali, de uma mulher que entrou e disse, olha, eu sou agnóstica quanto à educação domiciliar, mas eu acho que nós temos que agora, e vocês aí que já são do estabelecimento do homeschooling, vão ter que aceitar o fato que tem mais gente entrando, né? Ou seja, até quem não era a favor está ficando a favor. Então, não adianta. O Brasil vai ter que se abrir para essa ideia de que educação domiciliar veio para ficar. Então, 7.500 ali, por que nós não temos dados mais atualizados? Medo. A perseguição jurídica em Chapecó agora, mais um casal foi chamado perante o Conselho Tutelar. Aí eu falando com o rapaz aí, eu disse para mim, pro meu amigo ali, ele conversou, ele disse, olha, o meu amigo falou, eu notei que a conselheira tutelar era contra, mas por uma simples razão, porque ela não sabe o que é. Ela não entende como funciona nada. Então, eles estão abertos. Muita gente no conselho tutelar são abertos para ouvir. Isso tem sido uma experiência boa. Então, a gente tem que aproveitar esse ponto ali, coisa e tal. Mas não tem como ter dados oficiais. Então, o que é o argumento? Não lembro se é o CAT 22 ou CAT 23, eu não lembro como é que era naquele livro lá. Mas é um pega-ratão, como diz o nosso popular, né? Vocês não podem ter homeschooling porque não tem dados oficiais. Beleza. Então, nós queremos fazer dados oficiais, mas não pode ter dados oficiais porque é proibido. Entende? Não tem saída. Então, para não deixar mesmo, sabe, né? A gente sabe que tem pelo menos o dobro disso ali para mais. Então, é um absurdo. E assim, uma confusão que a gente tem que resolver também é que as pessoas estão falando agora, mas vocês são contra por exemplo, a gente fez a defesa com o Wilson, fez a defesa aqui em Chapecó do projeto de aulas essenciais, né? E aí, mas como assim? Vocês querem aulas essenciais, escolas essenciais, mas querem homeschooling também? Então é como se os que são contra 880. Pensassem 880. Quer dizer assim, não. Quer dizer que eu quero que todo mundo faça homeschooling e ninguém vá para a escola, ou eu quero que todo mundo vá para a escola e ninguém faça homeschooling. Quer dizer, as pessoas não entendem que é apenas da liberdade de quem quiser fazer uma coisa faz, de quem quer fazer outra coisa faz. Ninguém está obrigando a tirar ninguém da escola. É uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Exatamente. E ainda assim, estão proibindo de ir para a escola, não querem que pratique educação domiciliar, daí querem botar na escola e proibir a reeducação. Mas não faz sentido, é loucura isso aí, né? Não, é loucura total. Mas vamos então lá pro nosso terceiro mito de hoje, então. A maioria das crianças educadas em casa sofre algum tipo de abuso. É mito ou é verdade isso, time? É mito. É mito. Por quê? Vamos analisar isso aqui da seguinte maneira. Esse tem sido usado como argumento. Vamos pegar um dado factual que está acontecendo. Tem aumentado os abusos durante a pandemia. Isso é fato, é uma estatística que está acontecendo de verdade. Vamos encarar a realidade. É terrível o que está acontecendo. Então, o argumento dos defensores, ou dos anti-homeschooling, vamos dizer, é que é somente na escola que essas crianças vão ser pegas, né, coisa e tal. Só que esses são famílias que não tinham planos, não querem educar os filhos em casa e talvez nem queriam filhos, eu não sei.
que muitas vezes acontece, são realidades diferentes, não pode generalizar tudo, né? Mas vamos pegar o fato de que pode ser que uma família escolha educar em casa para praticar, para abusar dos filhos de várias formas, sexualmente, verbalmente, emocionalmente, tudo, né? Beleza. Não tem lei já contra isso? Tem. Várias então vezes. é aí que não tá. Então, veja só, outra coisa. Pode ser que alguém vai abusar dos seus filhos, então temos que proibir. Então vamos proibir carro. Porque pode ser que alguém use um carro para atropelar outra pessoa. Vamos proibir, sei lá, facas nos restaurantes agora, porque pode ser que alguém levante e mate alguém. Então vamos proibir todas as facas. Não vamos proibir a educação domiciliar, porque talvez pode ser que esses pais vão abusar dos seus filhos. E a vasta maioria das pessoas que assumem a educação domiciliar com responsabilidade não vão fazer isso com os seus filhos, entende? O abuso de filhos não é algo exclusivo de quem pratica educação domiciliar. Não, mas não é, aí que tá. Tira essa palavra, não é exclusivo. Não é. Então, o que a gente tem que entender é que as famílias educadoras, quando assumem a educação domiciliar, é um ato de amor. Então, de amor. É um ato de amor. Então, assim, a gente sabe que o casal, o pai, a mãe, então a gente sabe que um dos dois vai ter que acabar abrindo mão de alguma situação por amor aos filhos, né? Exatamente. Então, é impossível os dois pais trabalharem fora e educar os filhos, então tem sacrifício nessa história aqui. Tem sacrifício. E a gente a gente ouve muito aquele comentário assim, né? Às vezes, por falta de conhecimento mesmo, né? Quando uma mãe ou um pai fala assim, porque eu faço tudo pelos meus filhos, eu deixo de comprar coisas para mim ou para dar para meus filhos, mas o que você tem que entender é que esse não comprar para mim é um ato de amor também. Então é a mesma situação. Sim. Né? É um ato de amor, é tudo um ato de amor. Então, como que uma família que decide amar o filho e educar o filho vai querer abusar desse filho? Né? Então é justamente o contrário. Por isso que tem nas regulamentações sempre a fiscalização dos conselhos tutelares. Então o conselho tutelar pode a qualquer momento fiscalizar as famílias e ver se está sendo abusado ou não. E aí justamente encaminhar. Exatamente. Né? Então nenhuma família de homeschooling quer se esconder, por exemplo, de fiscalização. Quer mais que vão lá e vejam. Olha, venham ver o meu filho, venham ver a minha família, como a gente está aprendendo, como ele está se desenvolvendo. Sim. E você falando de bom, é isso aí. Vamos quando estiver pronto para o próximo ponto, daí eu falo sobre o que ia falar. Eu só quero trazer um dado aqui para a gente falar sobre isso. E olha só, né? Um estudo conduzido pelo escritório do advogado da criança, cruzando os dados de famílias cadastradas como ensino domiciliar e denúncias recebidas no Departamento de Criança e Família de Connecticut. Ele apontou que 64% das famílias nunca recebeu uma denúncia de qualquer tipo de abuso de filhos. Né? Então, exatamente. Ou tem seja, dado aí, tem é dos Estados Unidos. É porque aqui no Brasil não estamos sendo permitido fazer pesquisas. E lá já existe isso há muito tempo. Sim, desde os anos 80 que começou a se estabelecer. E provavelmente é do Dr. Brian Ray, essas estatísticas ali. E você falou... E um dado interessante, que também nunca foram por questão de abuso. Uma coisa que é fato aqui no Brasil é que nunca nenhuma família foi condenada por abandono intelectual, que é uma forma de abuso também, né? Nem no Brasil isso aconteceu. E agora tem a lei da deputada, né, Luísa Canziani, não a Luísa Canziani, é Caroline Detoni. Caroline Detoni. Que era... que agora não permite mais caracterizar, nem que fizesse. Então tem esse amparo jurídico ali agora, né? Exatamente. Ela conseguiu a aprovação na CCJ com a descriminalização do homeschooling na CCJ. Mas vamos para o próximo mito, então. Mito 4. Crianças educadas em casa têm pior desempenho escolar. Mito ou verdade? Mito e tem fatos provando. Mito. Por quê? Veja só.
quando uma criança vai para a escola, tem um professor ou professora para uma classe, vamos dizer, de mínimo 10 alunos. Eu já dei aula uma vez, anos atrás, onde eu estou aqui, nesse município onde eu estou agora, tinha classes pequenas, bem pequeno interior. Olha, não é fácil ensinar, porque tem tantas interrupções, tanta coisas acontecendo na sala de aula. Estou contra a sala de aula? Não, mas eu estou tentando mostrar que quando você estuda em casa, tem várias coisas que ocorrem. Tem 2 pais, 2 professores, por assim dizer. Se tem um filho, é 2 por 1. Se tem 5 filhos, é difícil alguém ter 10 filhos. O meu irmão tem, ele tem 5 e adotou mais 5. Tem 10 hoje, né? A minha mãe teve 7. É 7 ali, ó. Daria para ensinar em casa. E é menor que um grupo de escola, vamos dizer, né? E daria certo, sabe? E o desempenho, por que é ruim? Eu vou falar de mim, a minha experiência, tá? Eu tinha liberdade de explorar e ir atrás daquilo que me interessava. Eu tinha que ler, eu tinha que escrever, eu tinha que cumprir tarefas, eu tinha que alcançar os objetivos, mas não era aquela coisa assim, estressante. Às vezes eu estressava a mim mesmo para eu me cobrar mais do que os meus próprios pais estavam cobrando em alguns casos, né? Sim. E daí o que aconteceu? Eu, com 12 anos de idade, foi feita uma prova, e essa prova dizia que com 12 anos eu tinha nível faculdade de conhecimento, né? Por anos, hoje isso não é mais tão real. Acho que emparelhou hoje e até eu estou atrasando, eu estou precisando me atualizar agora. Mas por anos eu sempre escrevi melhor em português, a ortografia, conhecimentos gerais, coisa assim. Como? Eu abri a enciclopédia, minha brincadeira era porque eu gostava. Já o meu outro irmão, ele desenvolve sistema de redes, ele monta e desmonta motores inteiros, ele já montou um sistema de transmissão automática numa F1000 uma vez. E ele, por quê? A educação domiciliar, o que ocorre? Se ela é feita da maneira certa, e a vasta maioria dos pais, 99,9% dos pais fazem isso, eles abrem oportunidade para os seus filhos desenvolver os seus talentos naturais assim. Foi o meu caso, o caso de todos os meus irmãos e a minha irmã, né? Um exemplo, isso aqui, você diz, isso aqui não tem nada a ver com educação domiciliar. Tem sim, porque agora você não está restrito a matérias. Eu tenho vídeo do momento que eu identifiquei a capacidade do meu filho tocar violão. Eu olhei para ele com 2 anos e meio, 3 anos, eu acho. E ele olhava os meus outros irmãos, eu sou o único dos meus irmãos que não toca violão, e ele acompanhava o ritmo certinho. E ele ficava olhando o zoinho dele assim e tocava. Eu disse, meu filho tem a capacidade, tem o talento que eu não tenho. Eu investi nele. Ele toca muito bem violão, sabe? Minha filha canta. E ela canta com as primas, que também estudam em casa. Então o ambiente é outro. E o desempenho foge daquilo que é esperado da escola, ao ponto que eu lembro uma vez, quando uma pessoa, anos atrás, estava falando com o ministro da Educação, não lembro o nome dele, na época que o Lula ainda era presidente, estou tentando lembrar o nome dele, e falou, você ouviu falar sobre educação domiciliar, não sei mais o quê? Disse sim, ouvi falar. E ele disse, então, tem desempenho bom, a capacidade boa, já vai vir o nome do ministro aí na minha mente. Porque enquanto estou falando, não estou conseguindo pensar ao mesmo tempo, né? Não, mulheres têm essa capacidade, mas homens não, né? Tá, beleza. E ele, o que o ministro falou, ele falou bem assim, é por causa do bom desempenho que eu não iria querer que fosse para frente, porque daí já estamos lutando para a escola ir para frente. Imagine se agora joga mais educação domiciliar, vai ficar mais... Ele não disse nessas palavras, mas eu tô, digamos, interpretando o que ele falou. Vai ficar feio para a escola, porque educação domiciliar tem tão bons resultados que extrapola o limite possível do esperado na maioria dos alunos escolares, que ele não queria que algo competisse nesse nível com a escola. Então, os próprios opositores reconhecem que a educação domiciliar traz um nível de desempenho superior.
Mas nós vivemos numa sociedade hoje que você não pode ir bem. Você não pode ser melhor do que a pessoa. Todo mundo tem que estar emparelhadinho, igualzinho, né? Todo mundo tem que ser igual. Então, quem tá ruim tem que ser erguido e quem tá mal tem que ser descido. Só que o que ocorre é aquela velha história, né? Tinha o tal do intelecto coletivo que se fala, né? Na verdade, é o contrário, é o imbecil coletivo. O denominador mínimo. Então, nós vivemos numa época onde todo mundo acredita numa doutrina que diz que você tem que nivelar todo mundo. Entende? Se eu entrasse nisso agora, eu ia falar sobre coisas na natureza que mostram que isso aí é sinônimo de morte, na verdade, né? Mas não vou entrar nisso agora. E isso é muito errado, né, time? Porque assim, ó, por mais que nós quiséssemos... Aloysio Mercadante. Eu até tava vendo aqui. O Aloysio Mercadante foi da Dilma. Já era da Dilma. O Lula não tava mais. Sim. Meu Deus, eu tava vendo aqui. Então... O governo da Dilma teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ministros da educação. Faltaram 7 pessoas. Então, o motivo do ministro Aloysio Mercadante de não querer ajudar que a educação domiciliar fosse para frente, na época dele, era porque ele reconhecia o alto desempenho da educação domiciliar e não queria isso competindo contra a escola. O bebezinho do governo, né? É aquele pensamento de dizer assim, nós temos que combater a desigualdade, então vamos igualar pelo pior. Né? E assim, na verdade, mesmo que a gente igualasse pelo pior, no minuto seguinte não existiria mais igualdade. Porque as pessoas são todas completamente diferentes uma das outras. Então a gente tem que entender que existem diferentes níveis de igualdade. Então, por exemplo, vai ter pessoas que vão estar em igualdade aqui, pessoas que vão estar em igualdade aqui, pessoas que vão estar em igualdade aqui, vão ter diversos níveis de igualdade. E não há problema nenhum nisso. Sim. E eu posso ir escalando esses níveis, conforme o meu interesse em querer escalar isso através do conhecimento, do trabalho, da minha luta, da minha garra, da minha competência, de tudo isso. Que reconhecer na minha infância que tem certas coisas que eu não nasci para fazer. Por exemplo, estudei piano. Exato. Me ajudou a entender a teoria musical. Tenho muito conhecimento de teoria musical por causa das aulas de piano. Aí quando meu irmão caçula pegou, eu fiquei louco. Eu disse, eu fiz aula e aula, treinei, não cheguei lá. Aí chegou um momento na minha vida e eu tenho que reconhecer, eu não nasci para isso. Eu não nasci para certo. Por exemplo, na área de música é bem simples. Eu tenho flauta, tenho saxofone, só isso. Instrumentos mais simplesinhos, que você toca nota por nota. Eu não tenho uma mente capaz de... Esse meu irmão caçula, ele toca piano e tá conversando e tocando e não erra uma nota. Aí a invejinha entra, né? Não. Daí é tratar, tem que resolver a inveja, né? Isso tá errado. Mas eu não nasci para isso. E esse é o problema da igualização de todo mundo, é que ela não é real, ela não fecha com a realidade. E o problema é que o argumento usado contra a educação domiciliar é que ela vai causar desigualdade. Cara, como é que nós temos hidrelétrica? Ela tem que criar uma desigualdade para gerar energia. Entende? São analogias que eu uso. A bateria, ela só tem carga quando o polo negativo e positivo estão desiguais. Quando elas estão iguais, ela está morta. Entendeu? Então, é por isso que eu digo que na natureza e né, a igualdade, nivelando tudo, é sinônimo de morte na natureza. Entendeu? Eu adorei esse exemplo, eu vou usar para sempre ele. Eu acho que é justamente isso. Toda vez, se a gente pesquisar na história, todas as tentativas de gerar igualdade em sociedades geraram morte. E isso é fato consumado. Sim. Não tem outra resposta para isso. É baseado em fatos. É só pegar lá a história e tá lá. Mas vamos pro próximo mito? A gente fez o terceiro, né? Hoje foi o quarto. Fizemos o quarto. O quarto. Deixa eu trazer um dado aqui, ó. Dados coletados pela Homeschool Legal Defense Association, lá dos Estados Unidos, apontam que há pelo menos 2 milhões de famílias adeptas ao modelo de ensino dos Estados Unidos. E segundo a pesquisa, os educados em casa têm maior desempenho acadêmico e 74% deles entram em uma universidade. Né? Então, assim,
Ou seja, cai por terra que as crianças educadas em casa têm pior desempenho. É justamente o oposto. Tem um desempenho muito maior. Mas temos um probleminha aqui no Brasil que é assim, mas lá nos Estados Unidos, o Brasil é diferente. Mas isso não é verdade. Temos, se for fazer um DNA em todos os... Isso já eu tenho um livro guardado aqui que mostra que em 92 foi feito, 91, 92 foi feito um DNA mitocondrial de todas as mulheres e de todas as origens mais diversas. Nós somos tudo do mesmo DNA. Só existe uma raça, a raça humana. Não existem várias raças humanas, existe uma. E nós somos feito da mesma coisa. A natureza essencial, temos diferenças de tamanho, estatura, língua, cor de pele, diferenças genéticas, mas o DNA no total nós somos os mesmos. Então as coisas que funcionam num outro país vão funcionar aqui também. Isso não existe. Exatamente. Essa é a nossa única igualdade, vamos dizer assim. Mas vamos lá para o mito número 5. O homeschooling é coisa de religioso, time? Bom, vamos lá. Essa aqui é interessante. Vamos começar a ver o que é religioso. Entende? Porque religioso, para a maioria das pessoas, é o quê? Nós temos que primeiro entender do que nós estamos falando. Religioso, mas é mito ou é verdade? É mito. É mito. Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, é mito. Religioso, primeira coisa, religioso é o quê? Alguém que acredita num ser superior que criou o universo. Vamos pôr nesses termos bem genéricos aí, tá? E quem não acredita não é religioso. Deixa eu desafiar esse pensamento em primeiro lugar para depois ir para os detalhes da questão mais específica aqui. Uma pessoa que acredita que o universo apareceu do nada, não tem provas científicas, ela usa evidências que tenta comprovar isso. E uma pessoa que acredita que um ser superior, vamos chamar de Deus, criou o universo. Nenhum deles observou. Não há testes científicos que evidenciam os dois lados. Então, os dois lados têm que crer pela fé. Eu chamaria isso de religioso de um lado ou de outro. Entendeu? Um tem fé, não na ciência, porque a ciência não tem condições de provar, mas tem fé nas suposições que está acreditando, como uma pessoa religiosa também acredita. Então, religião é usado e jogado por todos os lados como se fosse a tua religião fica para um lado, ciência para o outro. Eu desafio esse pensamento, em primeiro lugar. Segundo lugar, quando se fala de religioso, está se referindo especificamente ao cristianismo. Aqui no Brasil e no mundo, no Ocidente, é cristianismo. Se é cristão, que é católico, protestante, evangélico, até eu vou incluir ali o mormonismo e tudo mais junto ali, beleza. Você acredita em Deus? Beleza. Fada madrinha, Papai Noel, aquela coisa toda, acredite, se você quiser, mas fique no teu canto. Isso não tem nada a ver com a realidade, como se a visão de mundo daquela outra pessoa fosse real. Agora, vamos para uma questão estatística. O Brasil é quanto por cento católico, quanto por cento protestante, evangélico, que são aí já é uma amálgama de várias linhas ali e tudo mais. Beleza. É mais de 80% da população brasileira é cristã, de alguma forma ou de outra. Católica, evangélica, protestante, e aí no meio protestante tem lá o tradicional, o pentecostal, o neopentecostal, tem todos, mas todos se baseiam em algo semelhante a Jesus Cristo, o cristianismo, nasceu de uma virgem, temos a Bíblia, que é um ponto comum em todas as linhas. Então, as estatísticas que essa porcentagem da população é cristã, você vê uma porcentagem que segue essa porcentagem da população. Tem gente que está na educação domiciliar que não acredita em Deus, em nada. Ateus, agnósticos. Se alguém quer saber o que é a diferença entre um ateu e um agnóstico, um ateu é alguém que afirma que Deus não existe, um agnóstico diz, nós não temos como saber se Deus existe, né? É um quase ateu, mas não é. E temos pessoas dessas linhas, e tem gente que acredita que Deus é puramente uma energia, tem gente que acredita que Deus é uma personalidade, e no cristianismo tem a visão de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem de todos os tipos. Inclusive pessoas da linha budista, coisa assim. Tem todos.
Então, as estatísticas do homeschooling vão seguir aquilo que predomina na população. Então, é coisa de religioso? Não, isso é mito. É mito. Entende? Vamos pegar uma pessoa que eu não associaria com coisas religiosas em termos gerais, assim. A Billie Eilish, a cantora Billie Eilish. Uhum. Já ouviu falar dela? Sim. Ela foi educada em casa. Não sei se a maioria das pessoas sabem disso, mas ela estudou em casa. Mas aí é que tá. Não tem como você diferenciar se uma pessoa é educada em casa ou não quando você conhece as pessoas. Por exemplo, conversando contigo, time, eu sei que você foi educado em casa porque tu me falou. Agora, sim, alguém que está assistindo a live e não te conhecesse, poderia dizer que você não foi educado em casa? Você não notou nenhum tique nervoso, uma coisa estranha em mim, não? Não sei se tu assistiu aquele meu programa lá no Papo Livre dos alienígenas. Sim, sim. Uhum. Senti uma semelhança agora. Mas antes tu não teria notado, né? Ah, meu Deus do céu. Ai. Mas é isso, né? É apenas um dado que reflete a condição religiosa de cada país, enfim. Então não tem nada a ver com isso daí. Quando então, a pessoa faz isso, ela está tentando enquadrar a pessoa dentro de um argumento. Ela está tentando dizer, religião fica para cá, fatos ficam aqui. Então, se homeschooling é coisa de religioso, nós podemos conceitualmente excluir. Esse é o objetivo, na verdade, né? Mas é mito, porque os fatos falam contra as ideias, né? Eu tive que aprender isso muitas vezes na vida. Então, assim, o que as pessoas normalmente desse espectro político, vamos pôr dessa forma, tentam fazer? É encaixar as pessoas como parte de um grupo ao qual eles se opõem. Então, se eu me oponho a determinado grupo, eu tenho que fazer um esforço, seja lá qual for, para que todas essas pessoas que não pensam igual a mim caiam e sejam categorizadas como parte daquele grupo que eu odeio e que eu tenho que combater. Então, você pensa um pouquinho diferente de mim? Então, então esse aí deve ser aquela coisa ruim, aquela coisa do capeta lá. Então, sabe? Então, inverso, né? Inverso, entendeu? Sim. Mas é isso. Então é mais ou menos esse sentido. Então, eles tentam a todo tempo te colocar como parte de um grupo para poder destilar um ódio lindo, maravilhoso, mas é isso aí. Bom, a gente venceu os 5 mitos que nós tínhamos para falar hoje, mas eu gostaria de tocar em mais alguns pontos. Olha só, eu queria falar que a liberdade, por mais que a gente possa parecer assim, nossa, estamos passando por momentos perigosos, né? Eu acho que não, acho que a gente tem que ver isso com muito bons olhos o que está acontecendo. Acho que a liberdade, né, ela tem cada vez vencido mais batalhas importantes. E esse ano, por mais que a gente tenha sofrido a Covid, que entrou, enfim, ainda no ano passado, e mais esse ano que está se prolongando, eu acho que foi um grande ano para a defesa da liberdade. Eu acho que a liberdade está cada vez sendo mais defendida. Eu acho que esse momento que nós estamos tendo hoje aqui faz parte disso, né? E em relação à educação domiciliar também, né? E eu queria trazer alguns exemplos aqui, né? Então, o vereador Wilson Júnior Cidrão, do Patriota, ele tem projetado e tramitado, tem um projeto tramitando na Casa de Vereadores, né? Que é o projeto de lei 62/2021. Então, esse projeto está tramitando aqui em Chapecó para regulamentar o homeschooling aqui no nosso município. Olha só, dando aos pais a liberdade de escolha. Olha a palavra, liberdade de escolha. Não está dizendo assim, todas as famílias de Chapecó agora vão ter que tirar as crianças da escola. Não é isso. É liberdade de que, olha, eu quero educar meu filho em casa. Pronto. Né? Então, para aqueles que têm a disponibilidade para adotar tal medida educacional, que tenha as condições, que tenha o preparo para fazer isso. Não é simplesmente tirar da criança e da escola e pronto, né? Então, trata-se aí de considerar o direito à liberdade. Posso falar uma coisa aqui? Pode. Porque, veja só, quando é falado, a gente sempre está nessa defensiva do movimento homeschooling. Nós acreditamos que todos. Agora, para políticos, acho que nós temos que inverter o quadro. Você é contra a liberdade? Exatamente. É isso. Exatamente.
Né? E olha só que bacana, né? A gente acompanhou aí o trabalho das famílias, a gente entendeu que essa personalização, né? essa educação personalizada, ela é tão eficaz que 2 horas de atividade por dia equivalem a mais de 5 horas na escola, né? Porque é personalizado, é focado na criança. Então a criança não vai ficar lá 5 horas estudando conforme é na escola, né? Porque quando a criança vai para a escola, ela fica 5 horas, mas ela é mais 30. Né? Então, como que tu vai conseguir repassar esse conhecimento lá com um professor, às vezes no máximo um auxiliar? Então, quando o ensino é personalizado, ele é muito focado, né? Então, esse foco faz com que a produção seja muito maior, de maior qualidade. Então, não é necessário as mesmas 5 horas da escola, por exemplo, né? E isso tem sido muito bacana. Então, até aquela menina que passou aqui em 5º lugar, né, na USP aí, que era de educação domiciliar, não conseguiu ingressar na faculdade, ela foi proibida porque ela não tinha o diploma do ensino médio, né? Então, olha que horror isso, né? E ela tirou a nota da redação de quase 1.000, né? Então veja só, né? Ela não precisou da escola para tirar quase 1.000 na nota da redação. Enquanto isso, qual que é a média da redação dos estudantes brasileiros que vão à escola? Será que tem que ter aquele documentinho registradinho para dizer, mas ela mostrou que consegue, mas isso não vale. Não vale, né? Mas vamos lá, olha só, a gente está falando de batalhas, né? No Rio Grande do Sul, então, o projeto de lei 170 de 2019, de autoria do deputado estadual aí, Fábio Osterman, do Partido Novo, que regulamenta o homeschooling, também foi aprovado, né? E agora aguarda a regulamentação do governador. Em Santa Catarina, temos o projeto do Bruno Souza, também do Partido Novo aí, que está tramitando na casa e, inclusive, recentemente teve debate público, numa audiência pública, então está se encaminhando para ser aprovado. A gente já falou da descriminalização lá na CCJ, que a Caroline Detoni, do PSL, conseguiu, né? E eu quero trazer agora aqui, além dessas notícias, time, eu quero trazer uma notícia que eu compartilhei sobre o Unicef. O Unicef, que é a entidade ligada à ONU, que deveria estar preocupada na defesa das crianças, né? E ela lançou uma matéria, né, no Instagram dela, e que gera o link para a matéria completa no site oficial da Unicef. E ela fala, e no post está escrito assim: em meio à pandemia de Covid-19, o projeto de lei em votação na Câmara dos Deputados transfere aos pais a responsabilidade pelo ensino. Então é como se esse projeto transferisse a 100% dos pais brasileiros a responsabilidade pelo ensino. Como se não fôssemos responsáveis por isso. Família e escola têm deveres diferentes, olha só, e complementares na vida de meninos e meninas. Ok. A família é o lugar do cuidado e de aprendizagens não curriculares, dentro de um ambiente privado. A escola é o lugar da aprendizagem curricular e é o principal espaço público em que o estudante interage com as outras pessoas, socializa e aprende. A gente já viu que isso é um mito, a gente já falou, isso foi o primeiro mito da nossa live aqui hoje, né? Então, o Unicef reafirma a importância da escola para o pleno exercício dos direitos de crianças e adolescentes. E aí ela põe a hashtag lá, não há educação domiciliar. Isso a Unicef. Né? Então, aí olha só que bacana, eu entrei na matéria completa para ver, time, e aí eu fui lá para ver o que dizia lá, né? Então, olha só, tá dizendo aqui que o projeto exclui crianças e adolescentes da escola regular, afastando-os do convívio com educadores e colegas. Então, olha que malícia essa notícia. Está dizendo que o projeto exclui as crianças e os adolescentes da escola. Não é isso que fala o projeto. O projeto está dando liberdade para quê? Para que os pais que queiram optar por esta modalidade de educação possam fazê-lo, né? E aí exatamente. E aí ele continua o seguinte, assim, ó, considerando que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e não objetos de propriedade dos pais. O Unicef reafirma a importância da escola para o pleno exercício dos direitos deles. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para quem lê essa notícia, se quem não entendeu ainda? Está dizendo o seguinte, ó, o filho não é teu, o filho é do Estado, o filho é nosso, o filho é do coletivo, e nós é que somos responsáveis, e nós é que sabemos o que é bom para o seu filho,
então ele é um ser de direito. Ele não é... Sabe, engraçado isso, né? Quando o pai e uma mãe decidem ter um filho, será que eles ligam lá pro prefeito, ou pro presidente, ou pro governador, pedindo se ele pode ter um filho? Você me autoriza? Tem países que exigem isso, mas não aqui no Brasil. Não, então é isso, né? Eles defendem que a criança não é de responsabilidade dos pais. Não é dos pais. Não é dos pais. É isso que está dizendo aqui, não é dos pais. Né? Aí ele fala aqui, falando que isso, comentando do ensino remoto, da Covid-19, enfim, onde famílias apoiam os estudantes em casa. Mas olha só a diferença que ele diz nisso aqui. Mas quem define as atividades pedagógicas e prepara as aulas é o professor, seguindo o currículo da escola alinhado às referências de base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e o Ministério da Educação. E olha que engraçado, o Ministério da Educação lançou uma cartilha apoiando o ensino domiciliar. Interessante. E aí, olha só, na educação domiciliar, a criança não faz mais parte da escola, e são os pais que decidem o que ela vai aprender, baseado no conteúdo da BNCC. Nossa, que diferença absurda, né, time? Muita diferença. Eu tô preocupadíssimo com o que está acontecendo. Não é o ensino domiciliar, time. Eu sou do Unicef. Mas vamos lá. Continuando aqui, olha só. Isso aqui, transferir exclusivamente para a família o processo de aprendizagem traz prejuízos importantes para crianças e adolescentes. Isso porque a escola é fundamental para garantir o direito à aprendizagem, à socialização e à pluralidade de ideias, além de ser um espaço essencial de proteção de meninas e meninos contra a violência, explica Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef do Brasil. O que você acha disso? Olha, eu tô de saco cheio de ouvir esse tipo de coisa, tá bem a verdade, mas a Unicef, a órgão da ONU, chegar e falar esse tipo de coisa, é uma vergonha isso, na verdade. Porque eles estão sendo maldosos, porque eles estão pegando e dizendo como se fossem fatos, coisas que não tem como fato, entende? Tem que conviver com a pluralidade, com socialização, com pluralidade, aquela coisa toda. Mas isso é como se quem não vai à escola, como se a escola fosse o único lugar que volta, acho que era o primeiro, segundo ponto que nós estávamos falando antes ali. Aí eles já estão batendo em cima do mito. Eles estão se baseando em cima do mito. Fala bem a verdade, isso aí. Olha o que mais que eles falam aqui, time. Sem um acompanhamento e uma avaliação qualificada, próxima e constante, feita por um educador, crianças e adolescentes correm o risco de deixar para trás muitas oportunidades de aprender e desenvolver muitas novas habilidades e competências, comprometendo o presente e o futuro de cada um. Meu Deus do céu. Eles estão usando um argumento aqui para dizer que a única forma válida para uma pessoa subir na vida é seguir um só caminho, não tem outro. Exato. E aí eles falam que a escola é o lugar da diversidade, mas na verdade não é o lugar da diversidade. E a gente pode tentar explicar isso. Está acabando a live aqui, mas vamos lá, vamos vencer o que eles falaram aqui, porque é muito importante o que eles falaram aqui. Aí eles falam assim, a escola é o lugar da socialização, a gente já viu que isso é um mito. Aí eles falam o seguinte, por mais que a criança tenha irmãos, essa diversidade de colegas da escola não se compara à família. Ou seja, ele está dizendo que porque ela vai se relacionar com 30, é melhor do que se relacionar com 2, com 3, como se as crianças de educação domiciliar só se relacionassem com os irmãos. Mas não, se relaciona com as outras famílias educadoras, com os filhos das outras famílias que também têm educação domiciliar, com os colegas de futsal, de música, de artes, de tudo, as atividades que eles podem fazer fora, com outras famílias que podem ser da educação convencional ou da domiciliar, ou seja, não impede esse relacionamento. Então assim, eu acho que a qualidade da socialização é muito melhor do que a quantidade. Então, eu prefiro que meu filho socialize com pessoas de bem, com pessoas bacanas, saudáveis, comportamentos saudáveis, do que se relacione com 30, 40, 50, 60, 100 num universo que nem sabe o que está acontecendo lá dentro. Exatamente. E olha aqui, eu que fui educado em casa, conversando com alguém que, com certeza, você tem diferenças de pensamento de mim, mas estamos aqui conversando, né?
Tem você nas suas lives que você tem lá na rádio, pessoas de pensamento diferente, mas você está ouvindo, está convidando várias pessoas. E isso é a realidade de quem estuda em casa. Eu falo português, eu falo inglês e eu tenho convívio com pessoas de várias culturas, então eu tenho um repertório de diferença muito maior que a vasta maioria das pessoas por causa da minha educação em casa, que me expôs a isso. E olha que legal que tu falou, né? E aí ele diz o seguinte, a escola justamente fecha com o que tu falou aqui, a escola também é um lugar de pluralidade de pensamentos. A criança e o adolescente se deparam com diferentes opiniões e visões sobre um mesmo tema, o que é fundamental para que aprendam a refletir e desenvolvam o pensamento crítico. Isso aqui não é verdade. Porque o que acontece na escola é justamente uma visão de mundo única. Então, não há essa diferença. Pode haver uma diferença de origem entre os alunos, entre eles, mas o que é passado do professor para o aluno não é com diversidade de divisão de mundo. É o que o professor está ali e que está passando e está dizendo que essa é a visão de mundo. Não está estimulando a crítica, está estimulando a crítica do não. A crítica do não, de negar tudo aquilo que for diferente do que o professor ensinou. Então é essa crítica que existe hoje, né? Aí ele fala assim, para aprender é necessário que a criança se torne um pensador autônomo. Óbvio. Isso é o que eu quero para meus filhos também. Isso é óbvio. Capaz de analisar situações... Quer isso. Óbvio. Capaz de analisar situações, fatos, argumentos e tirar as próprias conclusões. Esse desenvolvimento é um direito e ocorre prioritariamente na escola. Ah, tá bom. Ela possibilita espaços de diálogo em que a criança coloca seus conhecimentos em xeque, faz experimentos, discute, chega às conclusões e tem liberdade para debatê-las. Mentira, não é assim que funciona. Mito. Tudo mito. A criança não terá acesso às visões e opiniões diversas. Mito de novo. Não desenvolvendo as habilidades para lidar com elas de uma maneira construtiva e pacífica. Em casa, corre-se ainda o risco de expor a criança e adolescente a práticas autoritárias e abusivas. Já vimos que isso é mito também no começo da live de hoje. Visões distorcidas e imprecisas sobre temas mais complexos e posições e possíveis casos de doutrinação. Doutrinação, fundamentalismo está acontecendo nas escolas hoje, né? Exatamente. E aí depois ele fala aqui de novo que a proteção contra as diversas formas de violência, né? E estar na escola aprendendo é um fator crucial de proteção. Então, como se os educadores domiciliares quisessem tirar as crianças da escola para bater nelas, né? Então, vamos açoitar. Aprenda a tabuada, pá! E dá uma chibatada. Deve ser isso, né, Tino? É isso que eles devem pensar. Não tem? Eu tô fazendo piada aqui, mas parece que é isso. Sim. Né? Então, crianças e adolescentes fora da escola ou com menos anos de estudo se tornam mais vulneráveis e vítimas da violência. Olha o que eles colocam aqui. Crianças e adolescentes fora da escola ou com menos anos de estudo. Está dizendo o seguinte, que a família de educação domiciliar não vai ensinar e só vai tirar a criança da escola. Né? Aí ele termina dizendo o seguinte, o Ítalo Dutra. Em vez de delegar a educação à família, como se a gente estivesse querendo que 100% das famílias tivessem isso, é preciso fortalecer a escola e investir cada vez mais recursos para que todas as escolas possam ter as mesmas condições. Ótimo, legal, mas não é por isso que a gente vai sempre conversa de sempre. Vamos mais recurso. Time, a gente está acabando a live de hoje. Acho que foi bem bacana. Tivemos alguns comentários legais aqui. A gente agradece quem participou, né? Foi bem legal. Sim. Quero agradecer então a todo mundo que participou, a Simone, a Gisele. A Gisele mandou uma mensagem bem legal. Não aqui. Não estou conseguindo ver aqui. Né? A Gisele fala o seguinte, sobre essa perspectiva apresentada, nota-se que a educação domiciliar ajuda a potencializar nossos dons e aptidões, demonstrando que somos únicos. Né? Então teve bastante comentário legal aqui, pessoal acho que é Ciência e Matemática em Casa, alguma coisa assim, falou que foi muito legal, mandou parabéns. Então teve vários comentários legais aqui. A live vai acabar caindo, a gente vai esperar que caia mesmo, né? Então só agradecer, agradece aí também, time. Isso aí, sim, com certeza. Eu agradeço, estou vendo alguns conhecidos aqui, a dona Íria, tem pessoas que estão conversando comigo também aqui no Facebook, a Ariane, deixa eu ver, Simone, a Simone também conhecemos, e acho que você já conheceu também. Quem mais?
Eu não consigo ver bem as conversas aqui, mas agradeço, Thiago Leite, muito obrigado vocês aí participando aí. E quem eu não conheci ainda, porque agora eu posso socializar, porque eu estudei em casa, mas agora eu tô conseguindo me socializar aí, viu? Tinha uma mensagem muito engraçada que eu vi antes ali, eu acho que foi do Thiago ou da Simone, eu não lembro agora quem que postou, que você era o exemplo da socialização. Um negócio assim, gente, muito engraçado. Eu sou papudo, isso é verdade. Muito engraçado. Então a gente agradece demais aí, foi bem bacana, espero que todos tenham gostado. A live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, né? Então espero que tenham gostado, time, de bater esse papo comigo hoje. Gostei, demais, foi muito bom, obrigado pela oportunidade, Mark, porque foi bem legal, muito bom mesmo. Bacana, vamos fazer mais sempre. E lembrando que quem gosta de YouTube também, a gente tem o nosso programa lá no Papo Livre, então convidar sempre todos os sábados às 18 horas para nos ouvir lá também, né? Então mandar um abraço aí a todos, mandar um abraço para o nosso vereador Wilson Cidrão, que está defendendo o homeschooling aqui em Chapecó. Aí, muito obrigado, Wilson, pela ajuda que você está dando para as famílias em Chapecó. Muito bom, eu tô assim, tô surpreendido com o que você e o Mark têm feito aí. Muito obrigado. É isso aí, então é só agradecer ao trabalho do Wilson, está sendo um diferencial lá na Câmara e com certeza vai ser aprovado a regulamentação do homeschooling aqui em Chapecó, com certeza. Sim. Então tá, gente. Acho que era isso então. Um abraço a todos. A Simone mandou umas palminhas aqui e tal. Então tá todo mundo feliz Andréia. aí. Tá joia, muito obrigado. Conheço a Andréia Melego. Bacana. E era isso, então. Queria agradecer mais uma vez você, Marcos, pela oportunidade de falar desse assunto. Bacana, show de bola, então. Gente, muito obrigado. Se vocês curtiram, compartilhem essa live depois que estiver lá no nosso Instagram. E sempre que a gente fizer uma live, fiquem ligadinhos aí. Participem também, né? Interajam, mandem os comentários aqui, a gente vai lendo, vai respondendo, né, time? Sim, isso aí. Então tá. Pena que chegamos tarde, a Andréia falou aqui. Você tem uma sugestão de horário? Uma sugestão de horário de live para assistir? Enquanto a gente está online aqui, antes que não caia a conexão. Que horário que ficaria bom para a gente fazer a live? Vamos colocar nos comentários aí, pessoal. Um horário que ficaria melhor para vocês, para ver se fecha um horário mais em comum aí. Vamos aproveitar. Ô filho, vem cá, olha aqui, ó. Oi. Dá um oi aqui. Olha aqui, tô vendo o reflexo ali no espelho aí. Tudo bem? Vem mais pra cá. Como é que são as piadas? Esse aqui não é o das piadas. É o João Arthur das piadas. Parece que nem estava vendo diferente. Já ouviu falar da piada do pintinho? Já viu? Não tô ouvindo nada. É que ele não tá te ouvindo. Tu ouviu a piada do... Já sabe a piada do pintinho? Ouve aqui. Piada do pintinho, conhece? Não. Pio. Pronto, ele fez a piada. A Simone tá falando que esse horário é bom. Aqui. Isso, vamos ver. 6 horas eu acho que é bom, porque daí podem fazer outras coisas, relaxar antes de dormir, domingo, coisa assim. Show de bola. Legal. Eu achei que o Instagram ia nos derrubar quando desse 1 hora, mas acho que já passou um pouquinho de 1 hora e não derrubou. Então acho que vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Então tá. Tá joia. Gente, obrigado. Tudo de bom. Nos vemos na próxima live aqui no Instagram, então. Valeu, time. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.